parceiro, eu quero saber se já tá cedo pra gente falar que esse cara aqui tem muita cancha de bola de ouro. Little Rafinha hoje foi novamente extremamente decisivo pro Barcelona, chegou a tá perdendo de 3-1 e o homem apareceu. Golzinho de cabeça e nos acréscimos, uma cobrança de pênalti absurda no ângulo, sem nenhum tipo de defesa pro goleiro rival. E a gente pode ver por aqui, rapaziada, que esse Barcelona dessa temporada é sim absurdamente foda. Um jogo que chegou a tá perdendo, como eu falei, de 3-1 pro Celta de Vigo. Em casa conseguiram buscar a vitória. Depois que Lamine Yamal entrou, o jogo mudou completamente e o Rafinha foi mais uma vez extremamente decisivo, com 2 gols, uma assistência também pro Dani Olmo, e também tivemos o primeiro gol do jogo, que foi do Ferran Torres. Mas cara, tá sendo simplesmente o resumo da temporada, tá sendo isso daqui. O Barcelona pode ser o que aconteça no jogo, os caras provavelmente vão conseguir virar, e o torcedor do Real Madrid fica nessa daqui, ó, fica na comemoração quando alguma coisa der errada pro Barcelona, mas no fim não tem o que fazer porque os caras são um rolo compressor. Esse Hansi Flick, que era o técnico do Bayern de Munique lá em 2020, que meteu 8 no Barcelona, o cara é um gênio. Às vezes até fico me perguntando, caralho, como que esse cara não deu certo na seleção da Alemanha? A gente vê nessa temporada aqui, ó, nunca marque um hat-trick contra o Barcelona de Hansi Flick. Nessa temporada tivemos aqui, ó, um hat-trick do Pavidilis aqui do Benfica contra o Barcelona, que foi aquele jogo histórico onde mais uma vez o Rafinha foi protagonista. Tivemos aqui, ó, o gol do Guirassy do Borussia Dortmund, agora mais recentemente, que também meteu um hat-trick, mas muito por ter levado já 4-0 no primeiro jogo, não adiantou de nada. E hoje também tivemos Borja Iglesias, meteu um hat-trick, 3 gols do homem e me perde o jogo. Cara, qual que deve ser a sensação de você meter 3 gols no mesmo jogo e ainda sair com a derrota? Eu lembro aqui que o Guirassy, quando ele acabou levando o melhor em campo nessa partida aqui contra o Barcelona, cara, ele recebeu o prêmio chorando, porque praticamente os 3 gols dele não adiantou de nada. E a gente pode ver que esse Barcelona nessa temporada tem sido absolutamente isso, rapaziada. É brutal aqui, ó, contra o Benfica chegou a estar perdendo de 4-2, final de jogo 5-4. Contra o Realzão da Márcia, começou perdendo de 1-0, meteu 5-1. Contra o Atlético de Madrid, chegou a estar perdendo de 2-0 aos 71 minutos do segundo tempo, meteu um 4-2 aos 97. E agora também contra o Celta de Vigo, chegou a estar perdendo de 3-1 e virou para 4-3. E a gente pode ver aqui, ó, que o perfil do Barcelona deu aquela gastada. Deu aquela gastada no nosso querido Realzão da Márcia. Era uma remontada que o Real Madrid estava precisando contra o Arsenal? Pois bem, não foi contra o Arsenal aqui, mas foi uma virada, né? Se era uma virada que o Real Madrid tava precisando e não conseguiu, dessa vez o Barcelona tava precisando e conseguiu com muita ajuda desse cara aqui. Cara, ele teve uma nota 10. Isso daqui pode parecer normal, mas é muito difícil você conseguir tirar uma nota 10 no SofaScore. Ele teve 2 gols aqui, ó, uma assistência, a maioria dos passes aqui ele conseguiu acertar, nota 10. E pra gente ver, ó, é um seleto grupo de jogadores que consegue uma parada dessa daqui. O Rafinha, ele conseguiu 2 vezes na mesma temporada. Eu não sei qual hat-trick que foi esse daqui, se foi de fato ali o jogo que ele fez contra o Benfica. Eu não sei se contra o Benfica ele anotou um hat-trick. Me falhou na memória agora, desculpa rapaziada, mas a gente pode ver aqui, ó, que poucos jogadores conseguiram na mesma temporada, aqui é na mesma temporada ou em toda a história. Tá falando aqui, ó, empresa Elite, jogadores com múltiplas 10 no SofaScore em uma única campanha de La Liga. Cara, eu tava falando que é muito difícil, mas o Messi meteu 5 vezes aqui, tá? 5 vezes ele meteu aqui 2 nota 10, o Luizito Soares também conseguiu 2 vezes, mas aqui é muito fora da curva, né? 2 jogadores muito insanos. Aí a gente também teve o Griezmann na temporada 17-18, Karim Benzema na sua última temporada pelo Real Madrid, e agora o Rafinha na temporada 24-25 contra o Celta de Vigo. Ah não, ele tinha conseguido aqui, ó, contra o Real Valladolid. Caraca, rapaziada, Rafinha aos poucos tá conseguindo entrar pra história, e aí fica o meu grande questionamento, rapaziada. Será que ainda vão arrumar algum pretexto pra não dar esse prêmio aqui pra um brasileiro? Porque, pô, na minha visão, mesmo o Barcelona perdendo a Champions League, que a gente sabe que conta demais, é o maior campeonato de clubes, e evidentemente quem ganha, quem tem um grande destaque nessa competição, ganha muita força também para ser um forte concorrente para a Bola de Ouro. Mas eu fico pensando, cara, se o Barcelona me perde a Champions League, não sei se chega na final ou sai agora para Inter de Milão, teria um outro nome para assumir um posto de melhor do mundo na frente do Rafinha? Eu não vejo, rapaziada. Se o Liverpool ainda tivesse na disputa e o Salah tivesse aquelas atuações absurdas do começo
da temporada, poderia ser um nome, mas eu não vejo. Será que dariam pro Rice, cara, que conseguiu fazer 2 gols de faltas contra o Real Madrid? Vai que agora ele também emenda bons jogos na Champions League se o Arsenal for campeão. Eu só acho que, cara, seria muito injusto pela temporada que ele tá fazendo, pela quantidade de gol que ele tá fazendo, pela quantidade de assistência que ele tá fazendo. Ele tá sendo sim o melhor jogador do mundo. Eu tenho até medo do Barcelona ganhar a Champions League e ainda quererem colocar um outro jogador aí na disputa. A gente vê que o Lewandowski já tem 50 gols na temporada, mas... mano, o Rafinha tá sendo melhor que ele. Tem um Lamine Yamal que entrou hoje, mudou completamente o jogo, deu uma assistência pro Rafinha, inclusive. Mas, mano, o fator decisivo do Rafinha pra mim pesa demais, rapaziada. É onde a gente separa o grande jogador daquele jogador que tá fazendo uma campanha mediana, uma boa campanha na temporada, tá ligado? Ele tá sendo muito brabo. Tanto que a gente pode ver aqui, ó, que eu vejo lá fora o pessoal já querendo fazer muito daquela mídia que fizeram contra o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior é um jogador muito estourado dentro de campo, lá ele, né, no bom sentido, briga muito, tem aquelas tretas todas em La Liga com torcidas rivais, tem grandes problemas às vezes com os árbitros que dão os cartões pra ele que ele não concorda muito, mas aqui o meu parceiro cai no Snapchat IGADS, sei lá que é, torcedor do Real Madrid, né? Torcedor do Real Madrid, por isso que ele tá mandando essa daqui. Já tá falando isso daqui, ó. Rafinha pode nunca ganhar a bola de ouro por causa dessas suas atitudes. Foi uma entrada aqui, ó. Não sei se o Barcelona ainda já tinha virado, não tinha virado. Não me lembro, acho que ainda não tinha virado, que ele foi tirar satisfação aqui, o cara, ó. Deu um empurrão, tudo bem. Tá, já, a gente concorda que isso daqui não é uma atitude da hora de se fazer. Mas, mano, toda vez vão querer dar a bola de ouro, o prêmio de melhor do mundo pro santinho da temporada ou pro cara que realmente tá jogando bola? Ou pro cara que realmente tá sendo decisivo? Caralho, mano, aqui o Celta de Vigo já devia tá fazendo uma cera absurda. Mesmo que eles tivessem aberto 3-1, o 3-3, um empate contra o Barcelona fora de casa, é um baita resultado pro Celta de Vigo. Aí o cara vem me falar isso daqui, pô, o cara perde a cabeça às vezes, tá ligado? Muitas vezes eu falei isso daí pro Vinícius Júnior, o que não pode são ser atitudes recorrentes. Isso daqui se repetir toda hora. Mas tá ligado, mano? Rafinha não pode nunca ganhar a bola de ouro por causa dessas atitudes. Fizeram isso daqui com o Vinícius Júnior no ano passado, né? Tá, usaram isso daí como justificativa, na verdade, né? O comportamento dele, a parada toda, não muito avaliaram o que ele fez em campo. Mas sei lá, eu acho isso daqui meio patético, cara. Falar que um cara não vai receber um prêmio de melhor do mundo por causa de um empurrão. Quantas vezes a gente já viu o Messi, Cristiano Ronaldo fazer uma parada dessa? É complicado, rapaziada, mas a gente vê, ó, que se for analisar bola, se for analisar jogo, se for analisar o que tá sendo decisivo na temporada, não tem ninguém que nem ele. Não tem ninguém que nem o Rafinha, rapaziada. Rafinha é o primeiro jogador brasileiro a participar de mais de 50 gols em uma temporada europeia desde o Neymar Prime do Barcelona 15-16. É muita coisa, tá, rapaziada? Ele, em somatório aqui de gols e assistências, ó, Rafinha acaba de igualar a melhor temporada de Neymar em participações em gols e assistências no futebol europeu. Mano, isso daqui é muito grande. Eu vou falar a real pra vocês, eu não esperava isso do Rafinha. Eu não esperava o Rafinha ser um jogador tão decisivo no Barcelona, ter uma personalidade absurda dessa no Barcelona. Eu confesso pra vocês, quando ele saiu do Leeds e foi pro Barça, eu falava, caralho, mano, Rafinha... mano, sei lá, eu não vejo ele como jogador pra Barcelona. Calou muito minha boca, pelo menos nessa temporada, né? A gente pode ver aqui, ó, o Neymar 15-16 contra o Rafinha 24-25. Os dois têm 51 participações em gols, somando gols e assistências. O Rafinha aqui tem uma assistência a mais e o Neymar um gol a mais. Cara, brutal, tá? O cara até comentou aqui, ó, quantos jogos pra cada um. Tá aqui, ó, o Neymar ele fez 49 e o Rafinha fez 48 até agora. E ainda tem muito jogo de La Liga, ainda tem muito jogo de Champions. Ele vai passar esse recorde do Neymar facilmente. Vou até calar minha boca aqui, né? Caso não tenha nenhum tipo de lesão ou coisa do tipo, ele vai passar. Porque se eu não me engano, esse Barcelona, ele cai nas quartas da Champions contra a Juventus, alguma coisa assim, na temporada 15-16, não me lembro ao certo, não foi até o final, e aí o Rafinha vai acabar fazendo mais jogo, vai passar a melhor temporada, cara, o Rafinha vai passar a melhor temporada em números do Neymar no Barcelona. Em futebol jogado, rapaziada, eu nem coloco na mesma prateleira, tá ligado? Pra mim não existe. Mas em números, eu sei que tem muita gente que gosta de ver o futebol em números,
o Rafinha conseguiu essa proeza, cara. É uma parada muito grande. Ele até comentou essa parada aqui, ó, de em 3 anos no Barcelona, ele já ter marcado 50 gols. Ele falou isso daqui, ó, marcar 50 gols com um time desse daqui pelo Barcelona em menos de 3 anos aqui é algo muito especial pra mim, sinceramente. Nem nos meus melhores e loucos sonhos eu imaginei uma parada dessa daqui, né? Que isso fosse possível, mas realmente fazer acontecer é muito especial. Cara, eu acho que nem ele acreditava que ele poderia ter uma performance de bola de ouro. Eu lembro até que quando o Leeds vende o Rafinha pro Barcelona, tem uma cláusula que, cara, provavelmente o Barcelona vai ter que pagar, que se o Rafinha for bola de ouro, tem que pagar acho que 20 milhões de euros, é uma bagatela até certamente alta. Cara, eu acho que o Barcelona concordou na hora, porque, pô, Rafinha, bola de ouro, ninguém cogitava uma parada dessa. E eu vejo muito dessa evolução aqui do Rafinha, muito ligada a esse cara aqui que dá um abraço absurdo nele depois do jogo. Hansi Flick, rapaziada, é o nome do homem. Que da hora, olha que atitude, mano. E o que eu não deixei de notar foi os olhos marejados aqui, ó, do técnico do Barcelona. Tipo, caralho, que partida, mano. Você foi absurdo, sabe? Dá uma confiança pro cara e é muito diferente, não dá pra negar. O Rafinha é um jogador nas mãos do Xavi, naquela temporada que o Xavi tava, e agora nas mãos do Hansi Flick. É muito diferente, mano. Aqui tem uma foto, ó. Olha o olhar dele, cara. Eu acho que realmente o Hansi Flick se emocionou nesse momento aqui. Que maneiro, rapaziada. Ele até deu uma declaração falando isso daqui, ó. Porque o Rafinha é um dos jogadores favoritos do Hansi Flick nesse Barcelona. No intervalo eu disse para o Rafinha, vamos lá, seja otimista. Precisamos de você em campo como líder. E então ele entrou e fez aquela performance de meter 2 gols, dar uma assistência. É uma parada da hora demais, né, rapaziada? Quando o jogador tá com moral, é prestigiado, é muito diferente. A gente vê até aqui, ó, tudo que o Rafinha passou até agora na trajetória dele no Barcelona foi isso daqui, ó. Quem não lembra quais eram os assuntos lá pra junho e julho entre o Rafinha e Barcelona? O time querendo vendê-lo a todo custo, querendo trazer aquele Iñaki Williams, que fez uma dupla com o Lamine Yamal na Eurocopa da Espanha. Absurda, né? Queria formar essa dupla também no Barcelona. Colocaram até, estamparam o nome do Nico Williams com a camisa 11 do Rafinha, baita desrespeito, né, porque ele ainda tava lá, e ainda tá, na verdade, né, porém, o Flick chegou e disse que ele era indispensável para o seu projeto. Mano, absurdo, cara, o Flick nem tinha trabalhado com ele, mas só de assistir, já via que o Rafinha era especial. Tudo que o brasileiro tá vivendo deve-se muito a esse cara. Meu, que da hora, rapaziada. A trajetória do Rafinha tá sendo uma história construída nos mínimos detalhes e, mano, ele tem que ser coroado no final da temporada. A gente vê, ó, que esse Barcelona, ele é o primeiro a atingir 150 gols na temporada. É um rolo compressor. O que eu quero que a temporada se encerre com o jogo da Champions sendo PSG e Barcelona vai ser muito absurdo, tá? Porque o Luiz Henrique aqui, técnico do PSG, ele tem muito das valências de um antigo Barcelona, muito mais toque de bola, agressivo. E também esse Barcelona do Hansi Flick agora é muita pressão, tá ligado? Vai ser um jogaço, insano. Até cheguei a separar aqui pra gente poder ver, rapaziada, esse edit aqui que fizeram com as críticas do Rafinha, desde quando ele chegou no Barcelona. E, cara, é difícil a gente escutar uma parada dessa e ver o que ele tá rendendo hoje. Se liga só. Esse jogador do Barcelona, isso é mentira. Você não joga nada, você é jogadorzinho, mas muito pequenininho. Que é esse Rafinha, isso é uma mentira do futebol. Uma mentira. Que nem o Neto. Esse jogador mentiroso. Mentiroso. Pra quem viu o Ney, pra quem viu o João Paulo Papinha, pra quem viu Éder, pra quem viu... Pelo amor de Deus, irmão. Que eu quero te falar. Doideira, né, rapaziada? Agora a gente vê tudo que ele tá fazendo. E de fato, eu não lembro se no começo do Barcelona, pelo menos eu não lembro dele tendo más atuações com a camisa do Barça. Eu acho que ele sempre rendeu bem. Era um bom jogador, tá ligado? É que agora ele tá sendo muito fora da curva. E, tipo, declarações fortes do Neto, né? Tem declarações do Neto assim também pro Vinícius Júnior. Tipo, eu não achava que ele era jogador insano, absurdo pra Barcelona. Mas chamar de jogador pequeno, de jogadorzinho é foda, né, mano? O Neto às vezes dá umas bolas fora, que é difícil, né, craquito Neto? A gente for até pegar aqui, rapaziada, por completo, todas as ações com bola no jogo que o Rafinha teve nessa vitória do Barcelona, nessa baita vitória do Barcelona contra o Celta de Vigo, a gente vai ver que, cara, ele é muito participativo, né? Teve muita influência da entrada do Lamine Yamal, essa virada do Barça? Teve. Essa daqui talvez seja até um dos meus medos, tá? O Barcelona ganha muito e o pessoal querer dar o prêmio de melhor do mundo pro Lamine. Mas, cara, a gente vê que o Rafinha é muito participativo, é um cara muito decisivo
E se no começo da temporada ele tava jogando muito pela meia, às vezes caindo também, né, pelas pontas, nesse jogo aqui contra o Celta de Vigo ele já começou pela ponta direita. Na ausência do Lamine, tava sendo poupado, alguma parada assim, ele começou na posição dele. Aí depois, quando o Lamine entra pela direita, o Rafinha faz o papel ali meio de segundo atacante, né, vindo mais pelo meio, e aí ele conseguiu fazer os 2 gols, um de pênalti e um de cabeça, com assistência do Lamine Yamal. A gente vê que, cara, é um cara que ele tem muita confiança no Barcelona, é um cara que a gente vê que ele arrisca a jogada, e quando o jogador arrisca a jogada, vai pra frente, é porque ele tá confiante. É porque ele sente que, mano, vai conseguir fazer alguma coisa diferente, ele vai conseguir passar pelo primeiro marcador, ele vai conseguir progredir, ele vai conseguir fazer uma jogada diferente, e ele é o dono do Barça, é o dono das bolas paradas, é o dono ali dos escanteios. Eu acho até que ele bateu o pênalti porque o Lewandowski acabou saindo. Talvez ele não tivesse esses 2 gols se o Lewandowski não tivesse machucado. Pra falar a verdade, não sei nem se é uma lesão, né? Não sei se foi confirmado uma lesão muito séria. Cara, aí uma lesão do Lewandowski agora já no finalzinho da temporada pode ser algo muito ruim, muito prejudicial pro Barça. A assistência aqui que ele dá pro Dani Olmo, que pra mim também joga demais, tá? O Dani Olmo pra mim também joga muito. Olha o tapinha aqui que ele vai dar pro Dani Olmo. Ixi, eu voltei demais, rapaziada. Vai ter aqui final. Ó o tapinha que ele dá. É muito craque. É muito craque. Muito bom jogador o Rafinha. Não digo que é craque. Tá tendo temporada de craque. Mas é muito bom jogador o Rafinha. Ó a qualidade do tapa. Tá louco, né? E ele tá se mostrando, rapaziada, ser um jogador muito diferente, cara. Porque na época de Leeds ele era muito ponta, um ponta velocista, corredor, consegue dar assistência, fazer gol, mas muito a velocidade, correria, tá ligado? Hoje a gente vê o Rafinha distribuindo o jogo, dando lançamento, sendo um cara do passe refinado. Cara, é doideira, mano, a evolução que esse cara tá tendo jogando por dentro. Jogando como meio aqui, ó, tendo presença na área, pisando na área, fazendo gol de cabeça aqui, ó, na assistência do Laminezinho. Até o Leva tava posicionado pra cabecear. Não sei se ele ia conseguir, né? O cara da marcação aqui do Celta de Vigo ia conseguir antecipar. Mas a gente vê essa dupla aqui, Lamine Yamal e Rafinha, é muito bruto, rapaziada. É muito bruta. A questão do Barcelona, a gente vê se defensivamente consegue se manter bem, né? Consegue manter uma boa partida, porque, pô, essa última partida aí contra o Borussia Dortmund lá na Alemanha deu um susto, né, cara? E vai pegar uma pedreira agora na Champions League, que é a Inter de Milão, que é um time muito acertado e chato de jogar. Tem uma marcação muito forte nos contra-ataques, é brutal. Todos os gols praticamente aqui do Celta de Vigo foram contra-ataques, com o Barcelona jogando lá na frente, os caras saíram na correria, conseguiu fazer 3 gols. Absurdo, essa cena aqui entrou pra história pra mim, tá? Entrou pra história esse abraço aqui do Hansi Flick, muito da hora de ver. Cara, da hora demais aqui, ó. Rafinha, Beloli versus Celta de Vigo, 2 gols e 1 assistência. A única questão aqui, ó, que eu tenho a pontuar do Barcelona é que, mano, talvez alguns jogadores, por não estar sendo usados, estão muito insatisfeitos. A gente vê aqui, ó, o Ansu Fatiada, que era prometido ser um jogador insano, ficou muito puto aqui, ó, por ter ido aquecer, né? O Hansi Flick o fez aquecer, depois o chamou e ele acabou voltando pro banco. Acabou chutando, jogando colete, né? Ficou muito bravo com a situação. Ele que, cara, prometia demais, herdou a 10 do Messi, depois não conseguiu demonstrar um bom futebol, né, rapaziada? Eu lembro que também o Rafinha com chave fazia muito isso. Ele era constantemente substituído no segundo tempo, e aí ele ficava muito puto, socava o banco de reserva, tudo mais. A gente teve aqui, ó, também o Ferran Torres, ficou bravo ao ser substituído. Não sei, né, rapaziada? Tem que... O grupo, muitas vezes, é muito importante. Eu acho muito difícil os jogadores aqui. Eu acho que é mais insatisfação, porque talvez ainda não tivesse vencendo a partida. Mas, cara, jogador fazer cair o Hansi Flick, que tá fazendo o que tá fazendo nessa temporada, é sacanagem, né? Não tem nem cabimento. Aqui a gente pode ver, ó, por outro lado, tem muito cara aqui que tá de boa. É Balde, Lamine Yamal e quem mais aqui? As estileiras dos homens, ó. O Araújo, o zagueiro, filmando as estileiras dos caras. Aqui eu acho que é o próprio Ansu Fati, ó. Era coisa de jogo. Aqui o Laminezinho, que é esse? Mas esse reloginho aqui vai na minha casa. Essa correntinha aqui, então. Os caras tá bonito, estão jogando muito. Estão numa fase surreal. Aí eu separei aqui também, rapaziada, porque o Lewandowski, ele teve uma lesão, né? Últimas notícias, a comitiva de Lewandowski não acredita que ele retornará a tempo da final da Copa do Rei contra o Real Madrid. Já é desfalque aqui pra final da Copa do Rei. Nem para ser... Ih, caraca, que moiou, hein?
Caraca, mano. Ele vai estar fora da final da Copa do Rei e também da semifinal da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão. Desfalque de peso, tá? Não sei se é os 2 jogos, nem para a semifinal. Talvez esteja fora dos 2 jogos. Cara, desfalque gigantesco, mano. Quem que o Barcelona poderia usar ali como centroavante? O Ferran Torres? Dani Olmo? Firmino? Sei lá, hein? Cara, é muito diferente você ter um Lewandowski à sua disposição para ser o camisa 9, chamar marcação e tudo mais e não ter. Cara, vai ser de um grande desfalque para a Copa do Rei e principalmente para a Champions League, rapaziada. Queria saber de vocês, quem pode ser a alternativa aí pro Hansi Flick, colocar ele como um camisa 9, como um falso 9, nessa ausência do Lewandowski. Queria saber a opinião de vocês, rapaziada. Vem essa temporada aqui do Rafinha como de melhor do mundo, bola de ouro, tá fazendo jus a isso? Vocês acham aí que pode pintar alguma coisa, né? Podem roubar o nosso craque. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der eu vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, rapaziada, e se inscreva no canal que vai me ajudar demais. Valeu, e até o próximo vídeo. Fiz meio errado aqui, mas beleza, né?